Bem-vindo ao Foundations of Figma, nosso curso mais completo de Figma para iniciantes. Nesta aula, aprenderemos os fundamentos de componentes e variantes, além de várias outras aplicações práticas usadas no design UX profissional. Sou Ansh Mehra e ensino design e IA para empresas. Esta é a aula 4 da nossa série de 10 aulas. Então, sem delongas, vamos começar. Tudo bem, então vamos começar. Estamos na aula número 4. Antes disso, cobrimos o básico do Figma e entendemos para que realmente serve o Figma na primeira aula. Na segunda aula, exploramos a fundo a diferença entre quadro e grupo e as aplicações do layout automático. Na terceira aula, discutimos estilos e bibliotecas, essenciais para estabelecer as bases do seu sistema de design. Agora, eu recomendo totalmente que cada pessoa assista a cada uma dessas aulas pelo menos 2 vezes e documente tudo o que aprenderam. Se você não assistiu a essas 3 aulas, pode assisti-las após concluir a aula 4. Mas, por favor, certifique-se de terminar essas aulas no tempo certo. Fazemos o upload de uma aula semanal, então mantenha o ritmo. Essa palestra pertence a uma série de 10, com vídeos mais detalhados sobre Figma e Design UX disponíveis gratuitamente em nossa plataforma learnuxap.in, atualizada regularmente. Vídeos grátis, cursos premium, workshops, meetups, mentorias e mais. Esta série de palestras não é um curso de Design UX. Esta série de palestras é sobre aprender Figma. Figma é bem distinto de Design UX. Figma é a ferramenta e Design UX, o assunto. Então, por favor, certifique-se de que quando você está assistindo a esses vídeos, você não deve sentir que está aprendendo UX. Quero garantir que você entenda o que o Figma pode fazer por você e como usá-lo para que ao aprender UX, você possa implementar sua visão. O programa de hoje é dividido em 3 módulos. No primeiro módulo, entenderemos o que são componentes e suas propriedades. No módulo 2, vou mostrar o que são instâncias e como as instâncias são declaradas para bibliotecas de ativos. Basicamente um grupo de componentes, um grupo de botões e pequenas coisas que você pode exportar e usar de um arquivo para outro. No módulo 3, abordaremos variantes e suas propriedades. Durante a sessão, vou ampliar o cursor para focar em algo específico. Caso contrário, você pode ver as teclas pressionadas no canto superior direito. Vamos começar com o módulo número 1. O que exatamente são os componentes do Figma? Pessoal, é muito fácil entender que ao criar um aplicativo, muitas coisas são reutilizadas, certo? Se você está criando um componente de botão, você não usa esse botão em apenas um único lugar, certo? Por exemplo, suponha que eu esteja criando um aplicativo, onde eu estou vendendo meus cursos, certo? E então há uma tela onde estou listando todas as minhas aulas. A pré-visualização em miniatura, o título, o ícone de olho e a contagem de visualizações fazem parte de um grupo. E agora estou usando este grupo inteiro repetidamente. Em vez de grupo, usarei a palavra componente. Por quê? Porque essa coisa aqui, digamos que eu retire isso, posso usar isso nessa tela e em muitas outras também. Então, geralmente eu duplicaria isso, mudaria essa imagem, o texto e reutilizaria várias vezes. Agora, é para isso que os componentes servem. Os componentes permitem criar um elemento reutilizável várias vezes. Mas a maior vantagem de um componente é que, por exemplo, vamos fazer algo muito simples. Vamos apenas dizer que isso é um ponto azul. E eu estou usando este ponto azul em todo o aplicativo. Se eu estou usando este ponto azul em 4 lugares diferentes, são objetos distintos com suas próprias identidades. Vamos supor que algum dia eu decida que agora, em vez deste ponto azul, isso tem que se tornar um ponto laranja. Então, após tomar a decisão, agora preciso garantir que todos esses pontos azuis sejam pontos laranjas, o que significa que terei que mudá-los individualmente, o que significa que terei que perder muito tempo. Mas e se houvesse uma maneira em que eu pudesse fazer uma mudança aqui e ela fosse refletida em todos esses... Você pode fazer isso usando componentes. Então vamos dizer que agora eu vou fazer uma cópia disso e vamos chamar isso de ponto amarelo. Ok. E vamos juntar todos eles. Vamos organizar e ter apenas 3 deles. Para facilitar, manteremos um ponto amarelo aqui. Agora dessa vez eu vou para esse ícone superior aqui, que parece um diamante. E se eu passar o mouse por cima diz criar componente, eu vou clicar nisso. 2 coisas acontecem quando eu fizer isso. Primeiro, vejo uma fronteira azul.
em volta disso e um nome que diz elipse 19. Basicamente, se eu não renomear essa camada, o Figma dará automaticamente um nome padrão. E porque essa foi a 19ª elipse que eu fiz no arquivo, ela foi automaticamente renomeada como 19. Você sabe que esta era a 16, esta a 18 e aquela a 17. Eu deletei, certo? Você acabou de ver isso. Agora a parte divertida é que se eu segurar a tecla Option ou Alt e fizer uma cópia disso, você perceberá que até no painel de camadas tem uma forma de diamante chamada elipse 19 e dois diamantes vazios chamados elipse 20 e elipse 20E1. A parte divertida é que se eu pegar esses três círculos e se eu selecionar este, que são como camadas normais, se eu converter esse azul em vermelho, eu ainda tenho que ir individualmente, porque todas essas três são camadas individuais distintas. Essas são camadas desacopladas, elas não têm conhecimento do que ocorre nas outras camadas. Mas neste caso, se eu selecionar este ponto amarelo aqui e então fizer uma seleção e mudar isso para vermelho, a mudança de cor é refletida em cada instância. Agora, esse diamante vazio basicamente significa que essas duas elipses são instâncias deste componente. Então é muito semelhante a uma conexão entre pai e filho. Quaisquer alterações que você faça no componente são herdadas pelos filhos. Agora, o importante aqui é que, é claro, isso economiza seu tempo, mas um grande benefício é que ajuda a construir consistência em toda a interface do usuário do seu aplicativo, porque imagine se você estiver criando um botão repetidamente. Primeiro de tudo, você gastará muito tempo para garantir que todos os botões pareçam iguais. E em segundo lugar, se houver mais jogadores na equipe, se houver mais designers na sua equipe, então eles também acabarão criando muitas lacunas porque não há sistema a seguir agora. Como eu disse, existem dois aspectos em um componente, certo? Um é o seu componente principal e então você tem suas instâncias. Agora posso selecionar qualquer instância e pressionar comando mais opção mais B. Dessa forma, você perceberá que o diamante vazio sai e vemos um quadro e então uma elipse dentro do quadro. Agora, quando eu faço uma alteração, digamos que eu diminua a altura, nenhuma dessas alterações será refletida na instância desanexada, porque agora ela não é mais um filho daquele pai. Agora você também pode fazer o mesmo clicando com o botão direito e depois clicando em desanexar a instância. Na verdade, vamos supor que eu vá e esta instância esteja muito longe do seu componente no lado direito. Você pode ver o nome da instância. Você também pode clicar no ícone de diamante para ir ao componente principal. Então qual é o propósito disso? Você pode estar usando este ponto vermelho em um arquivo aleatório, mas deseja que ele mude. Agora, se eu fizer alguma alteração na instância, ela não é refletida no componente. Isso significa que se eu fizer uma alteração no filho, não significa que o pai vai mudar. Mas se eu fizer uma alteração no pai, então o filho vai mudar. Digamos que estou usando todas essas instâncias, e percebo que agora preciso fazer uma alteração no componente em vez de encontrá-lo em todo o canvas. Você pode simplesmente ir a esta seção aqui, clicar neste ícone de diamante, e ele te levará ao componente. Quando você faz isso, ele muda. O Figma também permite retornar rapidamente à instância, então talvez eu estivesse trabalhando nela. Percebi que preciso fazer uma alteração no componente. Faça a alteração no componente e talvez eu queira voltar para onde estava há 2 minutos. Ao clicar em retornar à instância, você voltará a esse ponto. No menu Kebab, é possível desanexar todas as instâncias e redefinir as alterações feitas. Agora, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu vá e perceba que isso é uma elipse. Eu chego a essa parte. Percebi que talvez eu não queira que isso seja vermelho. Ok, talvez eu queira que isso também tenha um contorno, que é como um contorno amarelo, certo? Então provavelmente mantenho em 5. E talvez este botão vermelho seja um pouco mais escuro. Agora a parte divertida. Em uma instância existem algumas coisas limitadas que você pode mudar. Vamos entender cada uma delas. Vou te dizer o que você pode e o que não pode mudar. Digamos que você fez algumas mudanças na instância. Você não pode fazer alterações físicas, mas pode mudar o preenchimento. Você pode adicionar um contorno. Você pode fazer alterações cosméticas, então não posso dizer que vou transformar essa elipse em um quadrado. Eu não posso fazer isso. Mas quando se trata de alterações cosméticas e visuais, isso é possível. E esses são chamados de substituições. Então você pode chamá-los de alterações, mas o termo correto é substituição. Agora, por que é chamado de substituição? Porque eu tinha um conjunto padrão de propriedades e fiz algo que está substituindo as configurações padrão.
Basicamente, estou substituindo as propriedades padrão. Posso ir ao menu Kebab, clicar em redefinir todas as alterações e voltará ao normal. Agora vamos supor que eu faça alterações nesta instância e perceba que esta instância se tornou muito melhor do que meu componente. Eu posso novamente ir ao menu Kebab, clicar em enviar alterações para o componente principal e assim que eu fizer isso, as alterações serão enviadas para o meu componente principal. Você pode estar se perguntando como características tão básicas podem ser úteis, mas acredite em mim, elas são extremamente úteis. Além disso, este e todos os nossos arquivos Figma anteriores estão disponíveis gratuitamente na comunidade Figma. Os links para baixar esses arquivos estão sempre na descrição. Nós sempre os fixamos nos comentários, então você pode duplicar esses arquivos e experimentá-los. Então vamos entender rapidamente como se cria um componente. Vamos apenas dizer que eu criei este objeto. Eu já transformei isso em um componente. Então o que eu vou fazer é que ainda terei outra cópia disso. Ok, deixe-me desanexá-lo. Vou deletar o componente original. Ok, agora temos este arquivo. Aqui, digamos que transformei tudo em um quadro e você precisa garantir que, ao criar seu componente, siga essas diretrizes. Você tem suas restrições definidas. Por favor, esta é uma propriedade muito importante. Se você não sabe o que são restrições, confira a aula número 2. Após finalizar suas restrições e design visual, prossiga. O número 1 caminho. É claro que você vai aqui, você clica neste ícone de diamante e você notaria que isso se tornaria instantaneamente em um componente. A outra tecla de atalho seria Option Command Key. Muitos me perguntam, Ansh, esses são atalhos do Mac. Como converter em atalhos do Windows? O princípio é simples. Sempre que eu digo opção, substitua por Alt. E quando digo comando, substitua por controle. Para o Windows deve ser Alt Ctrl K. Se você sentir que não estamos conseguindo descobrir os atalhos, clique no ponto de interrogação e você terá vídeos do YouTube e atalhos de teclado. Você pode clicar em atalhos de teclado e eles têm todas essas teclas de atalho listadas. Algumas estão preenchidas e outras não, o que significa que eu ainda não usei este atalho. À medida que você usa os atalhos, eles se tornarão preenchidos. Esta é uma forma rápida de acompanhar seus aprendizados e verificar se você os explorou por completo. Após criar o componente, para fazer uma instância dele, pressione a tecla Alt e arraste o componente para fora. Isso criará a instância. Se você pressionar Alt mais Ctrl mais B, irá desanexá-lo, tornando-o um quadro normal. É muito importante entender esse processo. Aqui é que, digamos que eu faça uma instância e eu delete o componente. Você pode deletar a declaração do componente real, mas porque uma instância já existe, o componente está em algum lugar na memória do Figma, então você sempre pode ir no lado direito e clicar em restaurar componente e o componente voltará novamente. Então isso apenas ajuda você a ter certeza de que, por acaso, se você alguma vez deletar o componente, mesmo que você tenha qualquer uma das instâncias, você ainda pode restaurar o componente. Agora, o que você também pode fazer é, vamos dizer que eu tenho duas coisas para fazer um componente. Ok, eu vou pegar todos esses e vamos apenas dizer, eu vou aqui, e vamos adicionar um preenchimento diferente, vamos... Transforme isso em um cinza mais claro, e eu vou deletar este, vou fazer uma cópia deste, e vamos tornar isso vermelho, e vamos apenas dizer que eu quero fazer ambos componentes. Ok, componentes diferentes. As pessoas costumam selecionar todos esses elementos juntos e clicar no sinal de componente ao fazer isso. Então, todos esses arquivos agora estão juntos. Isso se tornou meu componente, então há um único componente, e dentro dele tenho dois desses quadros juntos, mas não é o que eu queria. Eu queria que ambos fossem componentes diferentes, então deixe-me me livrar disso. Apague isso, desanexe esses, pressione retornar. Então, quando eu pressiono retornar, eu entro um nível abaixo na hierarquia e posso simplesmente tirá-los e colocá-los bem aqui. Então, opa, o que aconteceu? Há uma razão muito importante pela qual não consigo ver nenhum desses quadros e isso é algo essencial de se aprender. Eu selecionei o componente 2 e eu tinha todos os meus quadros no componente 2. Ok, eu os retirei e de alguma forma eles entraram no slide 5. No slide 5 há uma mordida rápida. E mordida rápida, agora se eu selecionar o slide 5, você perceberia que ele tem conteúdo de clipe, se eu desmarcá-lo, você perceberia que eu posso ver tudo. Mas eu quero manter o conteúdo do clipe, então apenas deletarei este componente 2. Vou pegar esses bytes rápidos e tirá-los do quadro, muito importante, eu costumava cometer esse erro e eu continuava me perguntando para onde foi o meu componente.
Geralmente está escondido em algum quadro com conteúdo cortado. Selecionarei ambos os quadros, irei ao ícone chamado de chevron e selecionar criar múltiplos componentes. Não criar componente, pois seriam costurados em um único componente. O que é um conjunto de componentes será entendido depois, mas selecionarei criar múltiplos componentes. Agora isso está como um componente separado. Isso tem um componente separado, mas os nomes são iguais, o que é ruim. Vamos entender a maneira correta de fazer isso. Se você está criando vários componentes e acha que eles não pertencem à mesma família, então deveria ter nomes diferentes. Neste caso, você pode ver que eles pertencem à mesma família. As cores são diferentes, então você pode ter o mesmo nome. E quando uma vez você tem os mesmos nomes, você pode selecioná-los e clicar em combinar como variantes. Abordaremos as variantes mais adiante, mas vamos cobrir o básico primeiro. Você entendeu como selecionar vários elementos e criar um componente, como mencionei ao criar um componente. Certo, vamos dizer que eu pego todo esse conjunto e crio um componente novamente. Você deletar o componente. A instância ainda permanece, então vamos apenas dizer, eu deleto este componente, isso não significa que a instância se foi. A instância ainda existe. Você sempre pode vir aqui e restaurá-lo clicando nesta opção. Outra coisa muito importante a saber é que se eu desanexar isso e transformar isso em um componente, eu não posso desanexar uma declaração de componente mais recente. Então eu te contei o atalho, certo? Opção comando B. Executar repetidamente a declaração do componente não surtirá efeito. Porque o comando de opção B é apenas para desanexar uma instância, não é para não declarar um componente. Assim, não declarar um componente difere muito de desanexar uma instância. É algo muito sutil e difícil de compreender. Só queria te informar, agora que você declarou um componente, vamos apenas dizer que isso é um botão, certo? E no meu botão o problema é assim, deixe-me apenas desanexar todas essas coisas e vamos começar do zero. Ok, digamos que este é o meu componente de botão em um sistema. Em alguns lugares você só precisa de um ícone no lado direito. Ok, existem alguns lugares onde você nem mesmo precisa de um ícone. Agora, se eu fizer um componente para todos esses tipos de botões, vou enlouquecer, terei que colocar um nome diferente para cada botão e haverá milhares deles, já que existem ícones diferentes. Você tem primário, secundário, terciário, hover, desativar, etc. Para simplificar seus sistemas de design, temos propriedades de componentes. Vamos supor que eu queira 3 tipos de botões. Na categoria 1, quero o ícone do lado esquerdo. Na categoria 2, quero o ícone do lado direito. Aqui eu não quero nenhum ícone, mas eu não quero o trabalho de manter 3 componentes diferentes. O que eu posso fazer é pensar e perceber que, cara, se você realmente pensar sobre isso, se eu colocar o ícone do lado direito, este componente principal pode realmente ser convertido em diferentes tipos, porque eu posso literalmente pegar uma cópia disso e esconder essa parte. Aqui posso esconder isso, em alguns casos posso esconder ambos. Então basicamente todas essas são algumas variações deste único mega componente ou chamado componente Deus. Então se eu clicar neste ícone novamente aqui, é onde as coisas se tornam muito interessantes. Então vamos entender a estrutura deste botão, certo? Aqui. Ok, eu vou tirar uma captura de tela e vou manter isso aqui. Você tem Play Circle, que é o da esquerda, você tem seu texto de rótulo e então você tem o ícone da direita. Ok? Aqui é onde entendemos as propriedades do componente. Ao selecionar este elemento, posso ver que ele está dentro de um componente pai chamado botão básico sem ícone, indicando que é uma instância desse componente. Ok, agora aqui você tem as propriedades da instância. Agora, primeiro de tudo, quando eu clico nessa seta suspensa, o Figma me permite trocar este ícone por qualquer outra instância. Se isso não fosse uma instância, se um BXPlayCircle fosse apenas um quadro, a troca não funcionaria. Portanto, a troca só funciona quando eu uso uma instância dentro de uma declaração de componente. Então você pode ver que eu posso alternar entre diferentes ícones e como eu consegui esses ícones. Isso é porque eu habilitei a biblioteca de ícones de caixa. Você também consegue, basta assistir a aula 3. Aqui discutimos todas essas questões. Agora vamos supor que eu tenha selecionado um ícone e eu queira adicionar uma propriedade de troca específica. Explicarei o significado disso agora. Com certeza. Será muito fácil de entender. Supondo que eu tenha criado este componente, quero uma opção para trocar facilmente o ícone. Este aqui do lado direito.
O que eu vou fazer é ir até este ícone na minha declaração de componente, selecioná-lo e clicar neste botão aqui que diz criar instância, trocar propriedade. Assim que eu fizer isso, ele me pede para dar um nome. Então eu posso escrever isso como ícone esquerdo, e aqui ele está me pedindo um valor. Agora isso é muito semelhante ao que fizemos nos estilos, né? Certo? Você se lembra que tínhamos chave e valor. Então aqui no valor eu posso dizer que o valor padrão pode ser algo como desligar. Certo? E a parte divertida é que se eu for aqui nos meus valores preferidos, existem alguns botões e ícones que eu uso regularmente. Então eu posso dizer que talvez eu queira bksadjust e eu quero bkeysalarm_snooze. Agora esses três são os que eu uso regularmente, então eu meio que prefiro eles. Uma vez que eu clique em criar propriedade, você vai perceber que na minha declaração de componente, em vez daquele ícone de troca que eu tinha antes, em vez daquele chevron, eu tenho essa coisa chamada ícone esquerdo. Eu posso desanexar isso também, mas se eu for para a instância, isso é o que você vê quando olha para o componente. Se voltar para a instância, você perceberá que agora, logo abaixo da instância, tem uma nova propriedade que diz ícone à esquerda e posso ir aqui e escolher entre meus valores preferidos ou ir e selecionar meu pacote de ícones, que são os ícones remix, e então selecionar um deles. Isso me ajuda a alternar entre diferentes ícones rapidamente. Outra coisa que posso fazer é que posso novamente selecionar isso e em vez de trocar, também posso alternar a visibilidade, o que significa que se eu quiser uma variação onde eu não quero o ícone à esquerda de todo, posso ir ao painel de camadas onde alternamos nossa visibilidade e clicar neste ícone bem aqui, e isso é chamado de criar uma propriedade booleana. Assim que eu fizer isso, posso nomear essa propriedade como visível e por padrão deixar o valor ser verdadeiro. Eu vou criar a propriedade agora quando eu vou aqui, você perceberia que eu tenho visível bem aqui, e se eu alternar isso, eu posso agora fazer o ícone aparecer e desaparecer. Então, porque o visível está desligado, você nem mesmo verá a opção de trocar. Certo, mas é super legal. Agora é claro que existem tantas variações onde talvez eu não queira o ícone aqui, ou talvez eu possa selecionar o ícone direito também ir aqui, e provavelmente apenas ter uma alternância de visibilidade, e eu vou chamar isso de visível. À direita, péssima ortografia, mas sim, você entendeu o ponto, e aqui eu posso remover o direito aqui. Eu posso remover tanto o direito quanto o esquerdo, mas talvez isso seja para ligar à direita. Isso pode ser para jogar isso, pode ser para login. Eu tenho textos diferentes, certo? Então, se eu quiser mudar o texto, eu tenho que ir e selecionar isso. E você sabe clicar 2 vezes e fazer todas essas coisas. Você pode fazer isso de uma maneira muito mais simples. Se você selecionar a camada de texto e entrar no painel de texto, e você vê este rótulo de botão aqui, você pode clicar nisso e realmente criar uma propriedade de texto também. Então eu posso chamar isso de texto do botão. Cria a propriedade, e agora você tem uma propriedade chamada texto do botão, onde você pode simplesmente alternar entre suas palavras muito facilmente. Então todas as suas variações podem ser alternadas de um único lugar, sem se aprofundar, certo? Agora isso é muito útil quando você está criando um sistema, e claro, quando você assiste nossos vídeos de design de UX, você percebe por que precisamos disso. Então, como eu continuo dizendo novamente e novamente que este é um curso de Figma, e não um curso de design de UX, então uma vez que você entenda como isso funciona, entenda no Figma, obviamente você será capaz de entender essas coisas, certo? Então existem coisas muito limitadas que você pode mudar em uma instância. Por exemplo, se o componente tem apenas 3 camadas, você não pode adicionar uma 4ª camada na instância, mas você pode brincar com as 3 camadas existentes que você já tem, então você pode alternar a visibilidade, você pode trocar qualquer instância, você pode mudar o texto, você pode mudar a cor. Todas essas coisas, você sabe, você pode meio que descobrir. Então, é claro, eu mostrei a você propriedades booleanas, mostrei a você a troca de instância, propriedades de texto, e também vamos cobrir propriedades de variante, que faz parte do nosso 2º ou 3º módulo. Ao chegarmos nisso, mostrarei como fazer propriedades de variante. Revisando rapidamente, em uma propriedade booleana você pode alternar a visibilidade, tendo apenas 2 opções. Verdadeiro ou falso. Se eu tiver um texto e transformá-lo em um novo componente, posso selecionar o texto, ir para as camadas e ter uma propriedade booleana chamada visibilidade do texto, que será verdadeiro ou falso por padrão.
Depois de criar a propriedade, posso duplicar o componente e alternar o texto. As propriedades booleanas servem para tornar as coisas visíveis ou ocultas. Até agora, por favor, certifique-se de comentar abaixo o seu feedback. Clique em inscrever-se e acione o ícone de sino, porque vemos muitas pessoas vindo a estes vídeos, mas não se inscrevem realmente ou acionam o ícone de sino e perdem esses vídeos e tutoriais consistentes. Então apenas um lembrete rápido, porque quando você gosta deste vídeo, quando você comenta, o YouTube fica sabendo que este conteúdo está funcionando. Agora outra revisão, propriedade de troca de instância. Então eu disse que se você tem um botão de nível Deus como este, você sempre pode criar um componente, selecionar qualquer um desses ícones no interior, e então criar essas propriedades de troca de instância, onde você pode adicionar valores preferidos, ou você pode realmente selecionar qualquer coisa que é declarada como uma instância dentro de qualquer uma de suas outras bibliotecas. Eu geralmente prefiro ter esses valores preferidos, certo que é muito engraçado dizer, mas sim, isso economiza muito tempo, porque você não tem que rolar através de toda coisa. Mas uma coisa muito importante a notar é que se estes não fossem instâncias, vamos apenas dizer que eu desanexo todos eles. Então crio um componente e você perceberá que todos esses são quadros. Certo, então eu não consigo fazer essa coisa de troca instantânea de jeito nenhum, é apenas uma coisa de componente pai. Não consigo fazer nenhuma dessas propriedades de componente. Certo, então você precisa garantir que faça essas coisas corretamente, porque se eu selecionar qualquer um, a troca não está lá. Ainda posso ter a propriedade booleana de torná-lo visível ou invisível. Sim, é sempre melhor ter instâncias dentro de todos os componentes. Eu pessoalmente acredito que 80 a 90% das suas declarações. Deveria haver instâncias, não como se houver muito espaço em branco aqui, então há algo errado. Você precisa garantir que a maior parte do seu conteúdo aqui esteja em azul. Se estiver em azul, indica que você tem bons sistemas funcionando corretamente. É crucial lembrar que, após declarar um componente, ele estará definido. Você também pode usar o Shift-I para pesquisar todos os componentes aqui, mas você só pode pesquisar coisas que foram declaradas, certo? Então, por exemplo, se este quadro 544 não for declarado, eu não conseguirei pesquisar isso em lugar nenhum, certo? Então você só pode pesquisar em toda a biblioteca de instâncias, você não pode encontrar camadas normais. Ok. Propriedade de texto, eu já cobri isso quando você quer usar várias cópias para este único rótulo de botão, então você sempre vai aqui e seleciona uma propriedade de texto. Então se eu fosse desanexar isso novamente, criar um componente, pegar essa coisa aqui, eu posso criar minha propriedade a partir de um único lugar, certo? Então é aqui que você pode criar sua propriedade de texto. Agora, isso não suporta texto rico, o que basicamente significa que se você tivesse uma lista, um sobrescrito significa que ao selecionar qualquer uma dessas opções, não funcionará na propriedade do texto. No momento, ele só está ajudando você a declarar conteúdo que é como um texto normal. As propriedades variantes são muito mais úteis do que as propriedades do componente. Abordaremos isso mais tarde, então antes disso. Apenas uma rápida compreensão de como você mantém suas instâncias, certo? Assim iniciamos o segundo módulo sobre o que são instâncias e como nós as mantemos. O princípio mais importante é o entendimento de propriedades aninhadas. Vamos pegar um exemplo bem aqui, ok? Vamos supor que um componente seja do botão e um componente seja da listagem. Ok, eu posso criar uma instância de ambos. Correto, né? Então junte-os. Coloque-os em um layout automático e em seguida crie um componente disso também. Então quando isso acontece, se eu criar uma instância deste componente de grupo primeiro, esta é a minha instância e então dentro da instância você tem mais instâncias. Então isso é chamado de instâncias aninhadas. Agora quando você tem instâncias aninhadas, também existem propriedades aninhadas. Então aqui só havia um componente e você tinha apenas um nível de propriedade. Neste caso, vamos supor que eu tenha uma propriedade de título. Ok, quando eu vou aqui, eu tenho talvez uma propriedade de botão. Então esta instância tem seu próprio nível de propriedade. Isso tem suas próprias propriedades. Agora, quando eu faço ambos juntos em um grupo e faço um componente, se eu estou aqui, se eu estou usando esta instância, eu quero mudar essas propriedades, certo? Eu quero mudar este texto do botão. Eu quero mudar todo esse conteúdo aqui. Então, se eu quiser editar as propriedades do meu componente diretamente desta instância, preciso ir até este componente de grupo. Em seguida, clique no painel de propriedades e selecione expor propriedades de instâncias aninhadas. Então ele perguntará quais propriedades você deseja expor. Talvez eu diga que quero desde o básico até os botões. Quero a listagem também, certo? Então, ao selecionar essa instância, também verei as propriedades do componente declaradas neste nível. Então, eu seleciono aqui e agora você pode editar todo esse conteúdo bem aqui. Você pode ver que não está alinhado à esquerda, provavelmente porque está centralizado, mas agora está corrigido. Você pode ter instâncias e valores aninhados que podem ser editados a partir da variante mais externa, inclusive valores preferenciais.
Já discuti isso, você pode dizer ao Figma os valores específicos que quer ter. Quando você usa uma instância, há muitas camadas que você não quer ver, certo? Ao editar, você só quer ver coisas em uma instância que você pode editar. Aqui, talvez eu não queira que você edite este ícone. Talvez eu não queira que você edite o espaçamento ou qualquer outra camada, mas eu quero que você edite a lição inclui. Então, para isso, você pode literalmente selecionar um componente, ir aqui, e então você pode selecionar esta opção chamada simplificar todas as instâncias. O que isso faz é que cria qualquer camada que esteja sem uma propriedade editável, certo? Então você não passa por todas as bobagens. Você só vê o que pode editar, e isso é muito útil quando você tem componentes realmente muito complicados. Agora, quando você declara todos esses componentes, onde você encontra a lista desses ativos? Como eu vejo tudo o que eu declarei? Então você sempre pode ir para este ícone, bem aqui, que é o painel de ativos, e você terá todos os componentes que declarou neste arquivo, bem como todas as outras bibliotecas que você importou. Então se eu for aqui depois para todas as bibliotecas, verei todas as bibliotecas importadas, mas se clicar em componentes locais, só verei o que está disponível aqui. Agora, um atalho rápido, pessoal. Se eu fizer a opção 1, mudarei para o painel de camadas. Se eu fizer a opção 2, é o painel de ativos. Na verdade, a opção 3 abre o painel de bibliotecas que está no centro. A opção 8 é para design. A opção 9 é para protótipo, né? Então você pode alternar entre esses muito sem problemas. Também você precisa entender que se você declarou esses componentes dentro de um arquivo, você pode ter declarado eles dentro de uma página. Você pode declará-los dentro de um quadro também. Então o Figma lembra de todas essas coisas. Então ele sabe que você sabe. Na aula 2, esses são os componentes, mas você pode tê-los colocado em um quadro específico também. Ele mantém um registro disso. Que dentro da aula 2 você tinha essa página, e então você tinha essa barra, então todas essas coisas são, você sabe, muito cuidadosamente rastreadas, se você quiser manter todas essas coisas, você sabe, organizadas e bem mantidas. Agora, quando se trata de nomear seus componentes, eu sempre uso a convenção de barra, o que basicamente significa que eu posso ter botão barra de passar o mouse, botão barra primária, todas essas coisas. Mas se você colocar um sublinhado antes do nome do componente, então o que o Figma faz é que eles só usariam o componente dentro deste arquivo. Mesmo se você declarar uma biblioteca deste arquivo, você não será capaz de acessar aquele componente local em nenhum outro lugar. Então é só para garantir que se houver algum componente que você não quer que seja editado ou usado fora deste arquivo, mas você ainda precisa de uma instância dele. Você pode colocar o sublinhado agora onde aplicamos isso, qual é a aplicação disso. Nós vamos cobrir todas essas coisas em detalhes quando entrarmos em nossos vídeos de design de UX, porque eu não quero intimidar vocês com muito desse conteúdo. Então hoje nós só queremos entender onde você clica para alcançar esse recurso específico dentro do Figma. Uma vez que eu te ensinei Figma, nós teremos vídeos aprofundados sobre qual é a aplicação de todas essas pequenas coisas. Agora você tem componentes locais que são declarados dentro do arquivo e então você também tem bibliotecas habilitadas. Então quando eu faço a opção 3, essas são todas as diferentes bibliotecas que eu posso importar. E então se eu clicar em publicar, então todos os componentes que eu declarei neste arquivo específico podem ser habilitados em outras bibliotecas. Então eu acho que isso é bem direto. Na verdade, pessoal, eu recomendaria totalmente que vocês fossem à comunidade Figma e procurassem por Util, que é o sistema de design do Figma. Então você pode realmente ir publicar aquela biblioteca, importá-la aqui, e então se eu fizer Shift I, eu posso ir para razões. E então eu posso selecionar o I para. E então eu terei todos os cartões e todos os componentes que o Figma usa em sua ferramenta. Sim, é super meta. Você pode realmente ter todos esses componentes e aprender com isso, e é isso que estaremos fazendo certo. Então Shift I só para inserção rápida. E claro que você tem o painel do lado direito I também, mas eu pessoalmente realmente gosto sim, usando este atalho. Agora a parte interessante é que quando você importa este arquivo, Figma você vai perceber como é louco e como é bem mantido e como é bem organizado. Foi toda essa estrutura, certo? Então você vai ver todos os componentes que você vê aqui, você vai ver os arquivos Figma dele. Então vai ser super emocionante para você também. Agora nós falamos sobre substituições. Certo, nós entendemos brevemente o que são substituições e basicamente significa todas as mudanças que você faz em uma única instância. Agora, a coisa importante a entender aqui é que vamos supor que eu pegue um botão. Vamos aqui. Vamos pegar este botão aqui, certo? Agora, se eu fosse selecionar este ícone, ok, e mudar a cor, vamos supor que eu faça isso azul, ou vamos apenas fazer isso, vermelho, ok, e deixe-me fazer isso. Como? Se eu fizer uma cópia desta instância, e isso também é uma instância, a propósito, eu fiz uma substituição, certo? Eu mudei a cor, foi uma substituição. Se eu for aqui e trocar o ícone por algo diferente, a cor vermelha ainda permanece, mas algo muito estranho aconteceu.
Apenas uma parte do ícone ficou vermelha e todo o resto ficou preto. Agora, por que isso aconteceu? Vamos tentar algo novo. Vou fazer uma cópia novamente. Selecione este ícone e desta vez, em vez do ícone do podcast, talvez eu escolha um simples botão de play. Desta vez, as coisas deram certo. Agora, por que isso aconteceu? Porque se você quer que suas substituições permaneçam, mesmo após a troca, a estrutura da camada precisa ser absolutamente idêntica. O que significa que se no meu círculo BXplay eu só tenho 2 vetores, um este e um este, meu podcast também precisa ter apenas 2 vetores. Ele só aplicou vermelho nos 2 primeiros vetores e esqueceu o resto. Então, quando você está trocando, é muito importante que a estrutura da camada seja idêntica. Caso contrário, não dará certo. E como eu disse, quaisquer substituições que você faça em uma instância não são refletidas no componente até que você vá e diga especificamente para aplicar essas alterações ao componente mestre. Então entraremos nos detalhes de por que isso é útil e como isso funciona. Mas por agora vamos entender rapidamente o que o Figma pode fazer por você. Tudo bem, pessoal, estou gravando isso em um novo dia, porque tive que ir a algum lugar no primeiro dia, e esses vídeos levam muito tempo. Vamos voltar à sessão, estávamos discutindo o que exatamente é permitido em uma substituição. Então vamos dizer que eu tenho este componente aqui, ok, e este é um componente que basicamente dá uma recomendação de livro. Agora, se eu duplicá-lo e vamos trazer isso para fora, se este é o meu componente real e vamos dizer que eu adicionei algum nível de restrições a ele, eu posso esticar minha instância assim, seja no eixo vertical ou no eixo horizontal. Se você entrasse nesse preenchimento, perceberia que há um layout automático. Agora, porque isso tem um layout automático, ele não está se esticando. Então o que eu posso fazer é voltar ao meu componente aqui. E se eu fosse deletar essa moldura, isso? Então isso se torna esticável. Então você pode obviamente ver. Vou aumentar por a altura vertical e ajustar a largura para esse elemento. Vamos ver como ambos reagem. Deixe-me mostrar todos esses e explicar como as restrições funcionam, caso você não saiba. Por favor, se tiver de assistir a aula número 2, é extremamente importante que você faça isso. Na estrutura de camadas, temos o quadro 5, e dentro dele, um auto layout adicional. Eu não vou esticar. Você tem seu mini livro que está bem aqui, e você tem a cor do quadro. Então o próprio quadro tem um preenchimento junto com um traço. Agora o que eu quero é que este mini livro realmente, provavelmente, fique no canto superior esquerdo. Então provavelmente vai ser dessa maneira. Vamos voltar para o componente. Eu pensei que tinha copiado o componente, mas acabei criando uma instância, então vamos trazer isso aqui. O importante a notar é que os componentes terão seus nomes visíveis no topo, enquanto nas instâncias você não verá isso, certo? Então deixe-me tirar isso e eu vou colocar isso à esquerda, e em cima e então isso. O layout automático também pode estar à esquerda e em cima. Agora existem várias maneiras de fazer isso, certo? Você também pode dizer que pode ficar à esquerda, mas em termos de alinhamento pode ficar no centro. Então isso também funciona, certo? Então as mudanças físicas podem funcionar em uma instância, desde que você tenha adicionado restrições, mas se você perguntar, posso criar outro subtítulo, mesmo que eu pressione duplicar, nada acontecerá, então eu criei a duplicata e ela pulou para fora da instância. Mas você literalmente não pode adicionar algo, mas posso deletar algo com certeza. Se eu pressionar deletar, está sendo deletado da instância. De maneira alguma, está apenas sendo ocultado, então você ainda tem todos os objetos disponíveis, é só que eles podem ser ocultados. Certo, outra coisa é que eu posso alterar qualquer uma das propriedades do texto. Então eu posso alternar entre diferentes fontes, e ainda assim funcionaria. Mas se eu fosse fazer algo, digamos, adicionar outra manchete a isso. Aqui você tem diferentes tamanhos de fonte, mas percebe que eles não conseguem se ajustar. Se disser que sim, e o que aconteceria se estendêssemos as linhas e aplicássemos esses princípios, funcionaria porque agora que selecionei este limite de altura automática por causa do layout automático, está funcionando, mas se não fosse um layout automático e eu fosse deletar esse layout automático, não funcionaria porque agora não está se adaptando. Você pode mudar as propriedades do seu texto, como preenchimento, traço e cor. Se em vez de preto você quiser torná-lo azul, também funcionaria. Você pode adicionar e mudar o traço. A troca está disponível apenas em instâncias. Se você for ao ponto de leitura recomendada, perceberia que não pode trocar, pois é um layout automático. Mas se você fosse ao pequeno símbolo de livro, teria uma seta que permite trocar para qualquer outra instância. A troca só está disponível em instâncias. Há mais uma coisa que adicionaram em leitura recomendada que não é uma instância.
Passando o mouse sobre isso, há uma opção que diz selecionar a instância da qual esta camada faz parte. Ao fazer isso, ela subiria um nível e selecionaria a instância que hospeda todo esse conjunto. Se você copiar esta instância, as substituições permanecerão, o que basicamente significa que, se eu copiar isso, terei uma cópia que possui todas as substituições com ela, o que é bastante direto. Entendemos substituições de pressão e redefinir substituições. Outra coisa é que, às vezes, sua estrutura de camada é muito complicada e você não quer passar por todo esse ninho, certo? Segure a tecla de comando e clique com o botão direito para ver todos os arquivos aqui mesmo. Então a parte divertida aqui, supondo que eu tenha bloqueado essa camada, certo? Eu bloqueei essa camada e agora, após bloquear a camada. Não é possível editar mesmo clicando 2 vezes e nada acontece. Mas se eu segurar a tecla de comando e clicar com o botão direito, posso selecionar tudo, mesmo com a camada bloqueada. Aqui está uma tecla de atalho rápida que eu queria compartilhar, pois é muito importante. Eu declarei um componente local dentro do arquivo sigma. E eu publiquei uma biblioteca, então eu criei o arquivo número 2, e dentro desse arquivo número 2, estou usando esta biblioteca. Se você fez alguma alteração na sua declaração original, então todos os outros arquivos que estão tentando usar sua instância precisam saber. Agora, como eles saberão se eu estou criando este componente aqui? Digamos que esta é a minha biblioteca do curso de Figma. Eu irei para outro arquivo Figma, que é chamado Eu aprendo o X diariamente passo número 1, seria claro. Eu pego todo este arquivo. Vamos apenas dizer que eu seguro a tecla de opção. Eu crio uma instância, eu corto, venho aqui e colo assim que eu faço isso. Você perceberá que verá que isso é uma instância. Agora, se eu fizer a opção 3, eu posso realmente ver todas as bibliotecas que foram incluídas no aprendizado diário de UX. Então, se eu fosse pesquisar o curso Figma, primeiro teria que ver se este arquivo foi adicionado a isso ou não. Agora você perceberia que, mesmo que eu tenha colado, veio como uma instância, esta biblioteca ainda não foi adicionada, o que basicamente significa que se eu for aqui, e vamos apenas dizer que eu mudo isso para a cor roxa agora mesmo. Se eu for aqui. Essa mudança não é refletida, isso não se tornou roxo tecnicamente, é uma instância, certo? Eu criei uma mudança aqui, e essas eram substituições, então elas não se importavam, mas se estou fazendo uma mudança no componente, ela deveria ter sido visível aqui. Agora, por que isso não aconteceu? Porque eu não usei minhas instâncias corretamente. Primeiro de tudo, quando você faz uma mudança em um componente, você precisa ir pressionar a opção 3, ou você vai aqui e clica neste ícone de livro e você primeiro precisa publicar. Então, uma vez que você tenha publicado a biblioteca e habilitado no segundo arquivo. Após a publicação, voltarei ao meu aprendizado diário de UX. Você notará um pop-up indicando que há atualizações de componentes disponíveis. Em revisão, ele informará que um arquivo foi atualizado. Então eu posso clicar em atualizar tudo, o que significa que se eu tivesse muitas instâncias sendo alteradas, eu posso selecionar atualizar tudo, e todos eles serão atualizados, ou se eu quiser que apenas um deles seja atualizado, então eu selecionarei aquele botão secundário. Agora eu vi as mudanças novamente, mas novamente, se eu for para a opção 3, você perceberá que se eu procurar por curso de Figma, novamente, ainda não foi adicionado ao arquivo. Agora, o que está acontecendo é que, mesmo que esta instância esteja vinculada, se eu fosse procurar por qualquer outro componente que foi declarado bem aqui neste arquivo, não poderei procurá-lo aqui, pois a biblioteca está desabilitada. A instância foi encaminhada. Uma instância está conectada, mas eu não tenho acesso à biblioteca inteira para fazer isso. Eu preciso ter certeza de que vou aqui dentro do curso Figma e então seleciono a opção adicionar ao arquivo. Uma vez que eu faço isso, percebo que o painel de ativos está carregando agora. E agora eu tenho todos os arquivos. Se eu selecionar o curso Figma, terei todos esses componentes declarados individualmente aqui, então isso é extremamente importante. Quando você está meio que jogando todos esses componentes de um lado para o outro, então deixe-me trazer isso aqui e colocar de volta. Então sim, esses foram os fundamentos dos componentes e instâncias, e agora chegamos ao conceito de variantes. Variantes são componentes que pertencem à mesma categoria, mas com pequenas diferenças entre si. Ao criar componentes, é comum notar que muitos deles se encaixam na mesma categoria. Este é um conjunto de botões do sistema de design do Figma. Ok, você pode notar que temos um botão primário, temos um botão secundário. Então temos o botão secundário com um ícone, e então temos um estado do botão secundário. Então o que acontece aqui? Se eu fosse tirar esses, todos esses são instâncias. Ok, se eu fosse tirar esses e colocá-los em um quadro, e vamos desanexar todos eles. Ok. Se eu fosse selecionar todos esses, ir aqui e criar vários componentes,
Terei que colocar botão barra isso barra botão barra aquilo e então procurar através desses nomes. O interessante é que posso selecionar todos eles. E então, porque sei que pertencem ao mesmo, para a família de botões, eu posso selecionar combinar como variantes. Assim que eu fizer isso, você verá essa borda azul ao redor. Isso indica que você criou as variantes. E no lado direito você verá as propriedades. E por padrão, diz propriedade número 1. Padrão. Agora deixe-me explicar isso um por um. Olhe para esses botões bem aqui. Se eu fosse agrupar esses como eles realmente pareceriam, então você tem seu botão principal, ok, você tem seu botão secundário. Então dentro do botão secundário você tem uma variação que tem um ícone, certo? Então dentro disso você tem um estado diferente. Então talvez essa seja uma maneira de estabelecer a hierarquia. Outra maneira seria pegar esses dois e colocá-los em uma categoria totalmente separada. Agora talvez eu possa estender isso a um nível. Se você sabe que as coisas eram iguais, que talvez você tenha um conjunto de botões que estão apenas abaixo do primário. Ok, vou pegar este aqui, copiar este ícone bem aqui e colá-lo aqui. À esquerda, então vou colocar dentro do meu quadro de botão. Vou colocá-lo no lado esquerdo e vamos apenas tornar isso branco apenas para ter uniformidade. Manteremos isso em 100. E talvez essa seja uma variação, e então este é um estado deste botão específico. Certo? Isso também pode ser um caminho. Então quando eu digo que este é um caminho, basicamente há uma propriedade que diz que isso é primário. E então este grupo aqui é secundário, ok. E vamos estender isso mais. Estou segurando a tecla de comando enquanto estendo o meu quadro para que eu ignore as restrições. E isso pode ser sem ícone. Ok, isso pode ser ícone à esquerda, e da mesma forma eu posso ter um ícone à direita também. Agora, dentro disso também tem um estado, então provavelmente é como uma grade tridimensional. Isso está acontecendo agora, e você pode imaginar que organizar isso eventualmente ficará muito bagunçado. Porém, é possível tornar isso muito mais simples. Você pode criar todas essas declarações ou agrupamentos, usando propriedades. Então, se eu fosse organizar este arquivo exato, é assim que eu usaria propriedades dentro de variantes. Primeiro, criarei uma propriedade que pode ser o tipo. Esta propriedade agora é minha. Propriedades possuem valor. Vou selecionar esses dois primeiro. E dentro do meu tipo, diz misto. Ok, vou dar um duplo clique e tornar isso primário. E então eu vou selecionar estes e vou tornar isso como secundário. Ok, mas agora isso ainda não é suficiente, porque se eu pegar este botão, eu sei o tipo, mas então dentro do tipo também existem tantas variações, então eu vou adicionar mais um, eu vou clicar em mais. E aqui você pode adicionar uma variante. O que é um booleano? O que é uma troca de instância? O que é um texto? Essas são apenas propriedades de componentes. Você pode criar uma propriedade de componente para este texto. Se eu clicar no texto aqui e se eu disser que isso é chamado texto do botão, eu posso literalmente adicionar um valor dizendo olá. E ele simplesmente terá a palavra texto do botão, mas você perceberá que literalmente nada mudou no meu componente. Agora por que isso aconteceu? Porque eu selecionei o limite, selecionei o componente inteiro e então adicionei uma propriedade de botão. A maneira correta de fazer isso seria eu selecionar essa coisa aqui e então ir aqui e selecionar texto. Criar minha propriedade e então uma vez que eu selecionar essa coisa aqui, você tem o texto do botão. Agora a parte divertida é que eu posso ir aqui e, vamos dizer, clique com o botão direito, vá para a propriedade e eu posso chamar isso de olá. Isso significa que apenas isso tem a propriedade de texto, os outros não têm. Então eu posso selecionar este também e ir aqui. E se eu selecionar texto, ele também se tornará olá agora. Vamos entender o que exatamente são propriedades variantes. Eu te disse que você pode selecionar a fronteira externa, clicar em mais e esta é uma propriedade de texto que pode ter tanto texto quanto você puder. Então se eu dissesse inscreva-se e se eu mudasse isso para inscreva-se. Agora estou aplicando essa mudança em todos os componentes da variante. Da mesma forma você pode ter troca instantânea e booleano também. Então é só que antes estávamos fazendo isso para um único componente. Agora está em uma família. Se eu fizer isso para uma extremidade, será aplicado a cada componente individual dentro do limite da variante.
Se eu clicar em variante bem aqui, posso criar uma nova propriedade. Agora, ao clicar em variante dentro da propriedade, as pessoas acham que vou criar um novo botão. As pessoas se perguntam por que não estamos criando uma nova variante quando eu clico no mais ao lado da propriedade. Isso significa que estou criando uma nova propriedade variante, uma nova propriedade booleana. Se eu tivesse que criar uma nova variante, iria para o sinal de mais. Estou criando uma nova variante. Mas é apenas que quando você vai aqui, e quando você clica em mais ao lado de propriedade, então basicamente significa que você está criando uma propriedade variante agora. O que eu quero dizer com isso? Ao clicar em propriedade variante, você notará uma nova opção disponível. Eu vou chamar essa propriedade de ícone à esquerda, ok, e o que eu posso fazer? É que eu posso selecionar esses dois. E ir aqui no meu ícone à esquerda e chamar isso de verdadeiro, porque aqui o ícone está presente. Ou não está. Não há primário, secundário ou terciário, está lá ou não está. Esses são chamados de valores booleanos. Vou selecionar esses dois, e no ícone à esquerda vou dizer falso. Agora você também pode fazer sim ou não. Também, então verdadeiro, falso, sim, não, eles funcionam, mas então você ficaria tipo, o que é essa categoria porque isso é secundário, o ícone à esquerda também está lá, então por padrão isso tem que ser verdadeiro. Ok, então aqui você perceberia que o ícone à esquerda tem verdadeiro e falso, isso está lá. Mas, e quanto a este, isso não funciona em lugar nenhum, o que significa que eu tenho que criar mais um nível de propriedade. Então eu vou e não posso criar uma propriedade a partir desta coisa. Então eu tenho que ter certeza de que eu seleciono o limite. Eu vou clicar em mais uma vez, novamente clicar em uma propriedade variante e talvez torná-la estado. Ok, eu vou selecionar isso e provavelmente vou aqui e vou tornar isso como desativado. Agora vamos ver o que acontece. Eu vou tirar este botão, você perceberá que posso alternar entre primário e secundário muito facilmente. Eu posso ativar ou desativar o ícone, eu posso ir aqui, mas se eu selecionar desativado, ele mudará automaticamente para secundário. Agora, por que isso aconteceu? Porque não há desativado em primário para fazer isso corretamente, para tornar isso absolutamente igual. Eu posso duplicar isso. Vá para o meu preenchimento e provavelmente faça isso dizer em 60. E quando eu fizer isso no meu estado, poderei chamá-lo de desativado. Então, se eu fosse fazer uma moldura em torno disso. E se eu fizesse isso com o primário, em vez de secundário, veja, é a mesma coisa. Então, é muito importante garantir que você tenha todas essas propriedades declaradas para cada variante que você tem, por exemplo. Se você tem um campo de entrada, então o campo de entrada tem um estado padrão de foco e erro. Então, em vez de criar diferentes componentes possuem diferentes propriedades. Sua propriedade pode ser para o tamanho. Estado ou cores. E claro, criamos vídeos aprofundados sobre como criar botões e entradas. E todas essas coisas. Não preciso que me ensine sobre como usar variantes. Teremos um vídeo adequado, entendendo como você usa propriedades variantes. Mas o ponto aqui é que se eu fosse mostrar isso a você, perceberia que todos esses são o mesmo componente nomeado, o que significa que se eu clicasse neste arquivo aqui, ok, agora seríamos redirecionados para o sistema de design do Figma. Então, isso aqui é uma implementação muito prática, então os botões que acabei de mostrar a você eram um subconjunto muito pequeno da variante real. Então vamos ver suas propriedades. Eles têm variantes onde pode ser primário, secundário e com ícone. Então eles têm um estado. Dentro do estado, eles têm padrão, desativado e focado. Foco é quando você usa a tecla Tab. Eles têm um campo destrutivo, que indica se é uma função de deletar, verdadeiro, ou uma função normal, falso. Então a vantagem é que uma vez que eu retire esses, eu posso acessar todos esses botões através deste único botão. Pessoalmente, acredito que vocês não precisam que eu os guie por tudo isso, então recomendo fortemente que baixem este arquivo. Não baixar, mas basicamente duplicar este arquivo da comunidade Figma e passar por todos esses componentes, clicar na borda azul e ver quais variantes e propriedades eles criaram, isso realmente dará a vocês muitos insights. Agora, outra parte divertida é que, digamos que você tenha um monte de componentes, se você renomear esses componentes de uma maneira específica, vamos dizer que eu retire este botão, ok, e vamos retirar todos eles, na verdade, vamos retirar este aqui, e este aqui, ok, e deixe-me desanexar estes também, e agora eu os renomearei como botão, e apenas barra, e aqui eu posso fazer botão primário, aqui eu posso fazer botão secundário.
Se eu selecionar ambos, ir aqui e clicar em criar conjunto de componentes, instantaneamente o Figma saberá que eu vou criar como uma variante. Minha propriedade 1 tem apenas dois valores que são primário e secundário. Então, após a barra, qualquer palavra que eu escrevi se tornou o valor para aquela primeira propriedade. Então, um exemplo rápido. Se este é o nome do seu componente e você fizer nome do componente propriedade, ele indicará uma propriedade do componente. Um valor. Então você não pode passar o nome da propriedade. Por exemplo, você se lembra que eu estava dizendo que este nome de propriedade é chamado de estado do ícone à esquerda. Não posso passar pelo nome, mas isso não é necessário se os nomes do Figma tiverem como propriedade uma propriedade, propriedade 2, propriedade 3. Isso funcionaria, mas você pode facilmente passar esses através do próprio nome do componente, então pode adicionar quantas propriedades quiser. Por exemplo, se eu fosse escrever esses nomes, eu provavelmente teria botão primário. Agora estou falando sobre a propriedade número 1, verdadeiro, que é o ícone à esquerda. Então eu não estou dizendo ícone à esquerda verdadeiro, eu estou apenas dizendo verdadeiro porque era o valor de que eu precisava, verdadeiro porque é para desativado. Então o que acontece é que se você escrever botão primário grande padrão falso, quando ele cria uma variante, ele simplesmente adicionará todas essas propriedades. A barra é essencial no Figma. Nomear as barras corretamente nos componentes auxilia nas variantes. Ao usar isso de forma adequada durante o download de arquivos, cada barra criará uma pasta ao baixar esses ativos. As propriedades serão numeradas em ordem. Ele vai simplesmente chamar propriedade 1 e 2. Agora, eu definitivamente recomendaria que vocês aprendessem como o Figma documentou todos os seus sistemas. Você pode conferir a base compartilhada, que contém muitos recursos. Eu projeto sistemas. Então você vai perceber que mesmo que eles tenham todas essas propriedades do lado direito, eles ainda têm esses rótulos no topo, então você sabe que quando um designer está passando por todas essas variações, fica um pouco mais fácil entender o que está acontecendo. Onde certo, então se eu fosse verificar seus ícones e todos esses lugares, eles têm alguns rótulos, então fica muito fácil entender para que servem esses arquivos. A documentação também é muito importante. É muito melhor ter essas coisas escritas desde o início para que quando alguém estiver usando não tenha que olhar para o menu do lado direito e, a propósito, a fronteira roxa tracejada também pode ser alterada. Então se eu fosse aqui, se você acha que não, isso não está em nossas diretrizes de marca. Você pode simplesmente mudar isso como qualquer outro vetor. Então você pode mudar o tamanho do traço também se você acha que é muito fino. Então sim, eu recomendaria fortemente que vocês verifiquem esses componentes. Sabe, é muito meta ver todos esses componentes ganhando vida. Principalmente quando se trata de variantes, você precisa primeiro entender as restrições, depois precisa entender como os componentes são declarados e, eventualmente, precisa entender como exatamente as variantes são criadas, certo? Então espero que isso tenha feito algum sentido. Muitas pessoas perguntam como criamos isso em nossos projetos reais. Eu recomendaria que vocês tivessem um pouco de paciência e apenas observassem o que outras pessoas estão fazendo agora e fizessem anotações. Vou compartilhar com vocês alguns recursos que realmente vão ajudá-los a obter inspiração para sistemas de UI, design e muito mais. E então eu vou te dizer como você agora usa praticamente todas as informações que acabei de compartilhar com você. Então, em primeiro lugar, temos inspiração para design de UI e web. Então eu não vou mostrar todos esses sites um por um, acho que eles são bem diretos, apenas tire uma captura de tela e passe por todos eles. Então aqui estão alguns recursos para aprender Figma. Então você tem help.figma.com, você tem awesomefixtips.com, que são atalhos, shortcuts.design, não é apenas para Figma, mas para todas as ferramentas criativas disponíveis no mercado. E então Figma Components é um recurso realmente muito legal. Especificamente agora que você entendeu tantas dessas coisas, uma vez que você vai a este site, você pode literalmente selecionar qualquer um desses e vamos dizer que você realmente gostou deste calendário, certo? Você pode copiar isso para a área de transferência. E uma vez que você faz isso, você pode literalmente voltar para o seu Figma, fazer Command V, e ele vai colar o componente exato. Agora você pode obviamente imaginar o quão incrivelmente poderoso isso é, certo? Porque agora você não precisa duplicar um arquivo e passar por todas essas coisas. Você pode literalmente brincar com isso facilmente. Então é um site muito poderoso. Se você gosta deste recurso, certifique-se de clicar em inscrever-se, acertar o ícone do sino. E eu gosto deste vídeo porque eu passei tanto tempo, você sabe, curando esses recursos apenas para você, então eu quero o seu feedback na seção de comentários. Então temos recursos para aprender sobre sistemas de design. Eu te disse, designsystemsrepo.com, designsystemsofigma.com, onde eles te redirecionam para a exata biblioteca Figma. E agora que você entendeu os fundamentos da declaração de componentes, existem recursos dedicados para aprender como fazer componentes e designs de UI. Então se eu fosse para a galeria de componentes,
Este é um site extremamente útil. O que ele faz é permitir que você navegue pelos sistemas de design e também clique em componentes individuais para ver como cada um deles é criado em outros sistemas. Por exemplo, ao acessar a caixa de seleção, você verá como um único componente foi declarado em diferentes sistemas de design, o que é muito útil. Então, se eu for para uma caixa de seleção embaixo da Dell, sistema de design, ele me redirecionará para a documentação exata de como a Dell declarou isso. Então, eu posso ir ao eBay, eu também posso conferir, digamos, Goldman Sachs. Então, você sabe que essas são empresas legítimas. Essas empresas são reais e você aprenderá bastante sobre como declarar esses componentes. Então, quando você assistir a todos esses vídeos e documentações, certo? Você vai lentamente entender que eles declaram a lógica por trás disso. Mas é aqui que você precisa usar suas variantes, não é? Então, quando você está criando este componente aqui, esta caixa de seleção terá várias variantes. Uma será padrão, uma será marcada, uma será desativada, uma será focada. Então, todas essas coisas você precisa criar todas elas dentro do Figma. Então, todas essas documentações, elas não ensinam você como usar isso ou como declarar isso no Figma, porque as ferramentas continuam mudando. Mas o seu processo e lógica de pensamento, essas coisas nunca mudarão, certo? Então, se o Goldman Sachs criou todas essas variantes, essa é a lógica por trás disso. Mas como você implementa isso no Figma, que continuará mudando com o tempo? Né? Então, obviamente, você pode ver que isso vai ser um conjunto de variantes. Eles terão diversas propriedades. Então, eu definitivamente recomendaria que vocês conferissem isso. É um recurso extremamente útil. E vocês realmente vão achar isso útil. Existe um recurso chamado checklist.design, que auxilia a seguir uma prescrição. Por exemplo, se você está criando um campo de texto, ele vai te dizer tudo o que você precisa declarar e considerar. Todos os estados, cada coisa devidamente definida, em detalhes. Então isso vai te ajudar muito. A microcopy.me é ideal para redação publicitária, especialmente se é a sua primeira vez aqui. Temos criado muito conteúdo aprofundado sobre Design UX, Chat Generative Pre-Training, Transformer meio da jornada, aprimoramento de habilidades, ganhando mais dinheiro em documentação geral. Todos esses vídeos estão cuidadosamente selecionados no nosso canal do YouTube. Este é um curso de Figma, não de Design de UI. Este não é um curso de UX Design. Se você quer aprender, confira o site lerlinux.in para mais detalhes. Se você está planejando sua carreira, seja estudante ou universitário, criamos um vídeo de roteiro aprofundado adequado para você. É o vídeo do roteiro de 2023. Todos os links estarão na descrição. Se você já é um designer UX e não consegue ganhar dinheiro, criamos um vídeo de muito alto valor chamado Dicas para conseguir um emprego bem remunerado como designer. O curso gratuito de Design UX, com 15 episódios, está disponível no YouTube. Todos os recursos, incluindo o arquivo da comunidade Figma, também estão disponíveis gratuitamente. Tudo está na descrição. E pessoal, estou dizendo que leva pelo menos 6 a 8 meses para aprender apenas o básico do Figma em UX. Não vou fazer falsas promessas. Para ganhar um lakh de rúpias por mês, você precisa completar meu programa de estudos no Figma por 6 a 8 meses aprendendo UX. Após isso, você pode se candidatar a um estágio de 3 meses para mostrar seu potencial. Só então poderá tentar vender mais para conseguir um emprego em tempo integral. No vídeo do roteiro cobrimos tudo isso. Se você está tendo dificuldades para escrever estudos de caso, temos 2 vídeos detalhados sobre como escrevê-los para o UX. Antes de encerrarmos, há uma tarefa crucial para você fazer em casa. Primeiro, comente abaixo se este vídeo te ajudou e dê-nos um feedback detalhado sobre como foi e o que devemos abordar nos próximos vídeos. Deixe-nos saber se há algum tópico específico que você está confuso. Incluirei isso se for parte do programa de estudos do Figma. Agora você precisa recriar o componente de pesquisa. Esta é sua tarefa concreta e tangível para completar nos próximos 5 dias. Caso contrário, tudo é desperdiçado. Coloque isso em prática. Para obter inspiração, visite o site pencilandpaper.io. Eles têm um artigo ensinando tudo o que você precisa considerar ao projetar a pesquisa. Recrie isso com todos os estados, variantes e defina tudo corretamente. Documente seus aprendizados, publique no LinkedIn ou Instagram e me marque. Eu garantirei que reconhecerei ou verei pessoalmente. Se tiver tempo, também darei feedback, mas quero que façam isso agora. Só darei feedback se fizerem o upload nos próximos 5 dias após a data de upload. Faço isso para sempre, então tenho certeza que é óbvio, mas estou tornando explícito.
Assista aos vídeos sobre estilos de cores, declaração de tipo e de botão no curso de 15 episódios, pois são essenciais para a construção de um aplicativo e fazem parte da experiência do usuário, UX. Certifique-se de fazer anotações detalhadas no Notion. Se você não conhece o Notion, criamos um vídeo detalhado sobre como usá-lo para a documentação. Seu objetivo para a próxima semana é construir seu próprio sistema de botão e campo de entrada. Então, primeiro você descobre como fazer uma pesquisa. Use a galeria de componentes para se inspirar. Você usa o checklist design. Você lê este artigo. Eu te dei. Forneci um guia detalhado sobre como usar o Figma, com todos os recursos necessários. Então agora você não tem desculpa, certo? Mas estou ansioso para ver quem cria o melhor componente de pesquisa. Agora já terminamos 4 palestras. Se houver alguma palestra que você ainda não viu, certifique-se de assisti-las. Na minha opinião, você precisará assistir cada vídeo no mínimo 2 vezes e anotar o que aprendeu, senão vai acabar esquecendo. Na próxima palestra, abordaremos variáveis, que é um tópico muito complexo, para ser honesto, porque há muito a aprender aqui. Vai ser um vídeo muito longo e você não será capaz de entender as variáveis. Se você não concluiu estilos e bibliotecas e não entende os conceitos básicos de tokens de design, termine isso. Temos todas as palestras restantes. Agora, deixe-me trocar minha câmera e dar alguns conselhos importantes antes de começar essa jornada, já que estamos na metade do curso. Pessoal, agora que você terminou de 40% a 50% deste curso, é muito importante que você cuide de algumas coisas além de apenas projetar, para obter os melhores resultados. Não se trata apenas de ser muito bom no que você faz. Primeiramente, é preciso estar visível para as pessoas certas. Em segundo lugar, é necessário saber vender suas habilidades. E terceiro, você precisa saber gerenciar seu tempo e energia. Se você é bom no que faz, mas não é visível para as pessoas certas, encontrará clientes que não pagam bem e ficará frustrado. Em segundo, se você não souber vender seus serviços, as pessoas o explorarão. Você pode ser visível para as pessoas certas, mas se não for bom em negociar, precificar seus serviços e estabelecer contratos, terá grandes problemas. No final das contas, você precisa entender que todo esse mundo do design funciona com base na percepção, na entrega, na eficiência. Quando você conversa com alguém, essa pessoa pode perceber sua energia, se você está assustado ou em pânico. Por isso, é importante estar calmo, o que é impossível para quem não sabe gerenciar bem seu tempo e energia. Uma pessoa que está descontrolada emocionalmente, sem domínio sobre suas reações, pode ser facilmente desencadeada, e os clientes sabem disso, então eles vão pressioná-lo e de certa forma manipulá-lo. Jogar um cabelo aqui e ali e todas essas coisas juntas, mesmo que tenhamos criado conteúdo sobre design. Eu pessoalmente conheço tantos designers que não estão presos em suas vidas porque eles não sabem. Figma, eles não sabem? E UI, eles sabem tudo isso. Poucas pessoas falam sobre gerenciamento de tempo e energia, aprimoramento de habilidades, capacidade de se vender e melhorar seu carisma. Há um conjunto de vídeos sobre esses temas em nosso canal do YouTube. Eu realmente te incentivaria a assistir um vídeo chamado Como se destacar. É chamado Como consertar sua vida, ou Como se destacar. Os links estão na descrição. Os 2 primeiros episódios do nosso curso de 15 aulas abordam apenas gestão de energia e tempo. E há um recurso que não está no YouTube, mas está no Spotify. Foi o meu próprio podcast que eu criei nos tempos de faculdade. O nome é Take It Easy, e não sou mais o administrador. Mas tudo o que eu mencionei naquele show há 3 anos... Pode ser. É realmente útil ouvir isso nos dias de faculdade ou no início da carreira. Não falo mais sobre esses assuntos porque percebi que talvez devesse primeiro ensinar as habilidades essenciais. Porém, sei que mesmo dominando essas habilidades, você pode sentir que sua vida não está mudando. Talvez você precise aprender mais, pois o universo continuará lhe apresentando novos desafios. E novamente, a menos que você aprenda o que está errado, continuará resolvendo os mesmos desafios repetidamente porque não está aprendendo. Eu sei que já te dei muita lição de casa e recursos para explorar, mas seu roteiro deve ser, primeiramente, completar a lição de casa que dei para este vídeo. Número 2. Pelo menos assista um vídeo desses vídeos de melhoria de personalidade. Comece com os 2 primeiros vídeos do curso de 15 episódios. Selecione apenas alguns e tente implementá-los para se destacar e relaxar. Porque eu pessoalmente me beneficiei muito, não porque eu era realmente bom em design. Eu não sou o melhor designer de UX do mundo. Posso dizer isso por ser um dos designers de UX mais visíveis na Índia. Não sou o melhor, mas sou o mais visível. E isso por si só já me ajudou muito. Posso não ser um designer excelente, mas sou um ótimo comunicador. E às vezes isso já é suficiente para ter a chance de chegar até você. Mais tarde você pode aprender e entregar. Mas ser um bom comunicador, ter carisma, saber vender mais e entender como vender seus serviços, a precificação e as estratégias para aumentar a renda como criativo são fatores cruciais.
Então sim, eu só queria compartilhar isso antes de encerrar. Deixe-me saber na seção de comentários se você também se conectou conosco no Instagram. Temos um canal no Instagram onde compartilho regularmente muitos momentos da minha vida nos bastidores. Quando vou a eventos ou festas incríveis, compartilho trechos no Instagram. É um círculo fechado que estamos criando e adoraria ver seu feedback nos comentários. Pessoas que escrevem comentários com mais de 50 a 60 caracteres são minhas favoritas, pois sinto que dedicaram tempo, assim como eu ao fazer o vídeo. Realmente aprecio todos os comentários e lembro dos nomes de quem regularmente mostra apoio. Mal posso esperar para encontrá-los pessoalmente. Coisas emocionantes estão por vir, com novos vídeos sobre IA, aperfeiçoamento, AR, design VR e mais. Ansioso por tudo isso e espero que você esteja cuidando de si mesmo. Este é o seu amigo, Anchimera, se despedindo. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de clicar em gostei e apertar o botão de inscrever-se. Eu faço upload regularmente de vídeos sobre design UX, marketing e storytelling.